Bom dia a todos. Cumprimento o desembargador Guiomar, também pela conquista do doutorado, os nobres advogados. Hoje estou aqui substituindo, o presidente, o desembargador Márcio, que está usufruindo de merecidos dias aí, como diz o mineiro, de folgas, E estamos aqui, então, para presidir essa sessão. Indago os eminentes pares, se tiveram acesso à sessão, à ata da sessão anterior, se tem alguma coisa a acrescentar. Não havendo nada, dou-a por aprovada. Está sendo adiado o processo pautado de número 3, que é uma apelação com reexame necessário, 94.376, interessado é o Estado de Mato Grosso, e o apelado é Agropecuária Itaúna, em decorrência do pedido de vista formulado pelo desembargador Márcio. Também está adiado, 17 da pauta, a apelação 21.757/2015, da comarca de Rondonópolis, apelante o Ministério Público e apelado José Carlos Junqueira de Araújo, que tem como relatora a doutora Wandimara Zanolo. Também estão sendo adiados, em face de ter como revisor o desembargador Márcio Vidal, o 78, que é a apelação com reexame necessário 60.490/2014, comarca da capital, apelante Estado de Mato Grosso e apelado Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep. O 79, apelação com reexame 4.587/2015, comarca de Alto Garça, interessado ao Ministério Público, e o apelado é Valentim Neder. E o 80, reexame necessário 29.339/2015, comarca da capital, interessado Paulo Inácio Paiva e interessado Estado de Mato Grosso, todos eles da relatoria da doutora Wandimara Zanolo. Anuncio o julgamento do 14 da pauta, pedido de preferência do doutor Djalma Pereira de Rezende, uma apelação de número 2013/2014, da comarca de Ribeirão Cascaleira, apelante Estado de Mato Grosso, e apelante também Santa Rita Agropecuária Limitada, e apelado Santa Rita Agropecuária Limitada, e o Estado de Mato Grosso, eu sou a relatora. É o 15, desembargadora.
Desculpa, é o 15. É que eu li aqui, claro. Eminentes pares, cuida-se de recurso de apelação civil e recurso adesivo, o primeiro interposto pelo Estado de Mato Grosso e o segundo adesivamente pela empresa Santa Rita Agropecuária Limitada, contra a decisão proferida pelo juízo da única vara da comarca de Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, registrado sob o número 219/2009, ajuizado contra a Fazenda Pública Estadual Cefaz pela segunda apelante, cuja conclusão foi pela procedência dos pedidos formulados na peça de ato. O ilustre magistrado sentenciante, na decisão profligada, reconheceu a nulidade do processo administrativo, culminou com a imposição de multa decorrente de infração ambiental consignada no auto de inspeção 25.289, de valor extremamente vultoso, alcançando nos idos de 2008 a cifra de R$ 2.505.609,67, a partir da notificação judicial. Em consequência da nulidade do processo administrativo, que, em suma, se verificou por ausência de notificação válida da lavratura do auto de infração 13.173, o togado singular, da mesma forma, declarou nula a decisão administrativa homologatória da sanção pecuniária aplicada à requerente e da inscrição da dívida ativa correspondente, além da nulidade do processo expropriatório em andamento, execução fiscal 141.204, e do título que a embasa, bem como de seus incidentes e embargos à execução, número 124/2005. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas adiantadas pela requerente e ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 20.000. Contra essa decisão, as partes apresentaram insurgências, cada qual atacando parte da sentença que lhes foi desfavorável. O Estado de Mato Grosso almeja a reforma da decisão julgada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos apresentados na prefacial e, em suas razões recursais, defende a validade do processo administrativo, negando qualquer irregularidade ou vício a contaminar o ato de notificação inicial. Tal como fez na peça defensiva, sustenta a requerente, ao contrário do que quer fazer crer, tese lamentavelmente acolhida pelo togado singular, teria sido validamente notificada já na lavratura do auto de infração pelo próprio agente ambiental. Aduz que, ao caso, aplicar-se-ia a teoria da aparência, pois, em se tratando de pessoa jurídica, tem sido declarada válida a citação ou notificação, mesmo quando feita a quem não detenha diretamente poderes de representação, apresenta-se como tal. Por fim, implora pela redução da condenação honorária, que, no seu sentir, restou arbitrada exorbitantemente. Por sua vez, a requerente Santa Rita Agropecuária Limitada recorre de forma adesiva, insurgindo contra a condenação posta a título de honorários advocatícios, que, no seu entender, deve ser majorada, eis que é arbitrada de forma irrisória, pois corresponde a 0,29% do conteúdo econômico da ação declaratória. Os recursos foram tempestivamente apresentados, as contrarrazões foram apresentadas dentro do prazo. O parecer da douta Procuradoria, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, doutor Vivaldino Ferreira de Oliveira, foi pelo provimento do recurso. E este é o relatório, tem sustentação oral. Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental. Bom dia a todos, excelentíssima senhora desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, excelentíssimo senhor desembargador Guiomar Teodoro Borges, a quem parabenizo pela conquista do doutorado anunciado pela desembargadora, excelentíssima senhora juíza convocada Wandimara, digno procurador de justiça, nobres colegas aqui presentes, quem eu cumprimento no nome da jovem advogada Lara Petrilli. Inicio, senhora presidente, com pedido de correção de Vossa Excelência no relatório, porque o parecer do doutor Vivaldino Ferreira foi pelo improvimento da apelação.
do Estado. Muito bem relatado, mas com essa particularidade ao final. E sim, senhora. E do outro ele não se manifesta. Sim, senhora. Do adesivo ele não se manifesta porque é questão de honorários que nós pedimos a majoração. E quero adiantar um fato aqui também, senhora presidente, nobres componentes dessa egrégia turma, que a questão dos honorários, que são 2 pontos. Um é a nulidade da notificação, que nunca aconteceu. É na época, eu chamo a atenção para esse fato, daquelas trapaças que eles faziam na antiga FEMA. Esse engenheiro subscritor desse laudo de infração foi inclusive preso e perdeu o cargo. Então, eu pediria à senhora... Muito agradecido. E eu pergunto a Vossa Excelência se eu posso indagar dessa tribuna, porque, quanto aos honorários, eu estou abdicando completamente, porque, em razão da maracutaia que foi feita nesse processo, se eu receber qualquer honorários a título do meu trabalho, que são os honorários de sucumbência, eu estaria, data vênia, na minha ética profissional, conestando com essa prática espúria que eles faziam, que era naquela época da indústria das multas. Que eles notificavam, não notificavam as pessoas e depois contratavam um laranja para apresentar uma defesa, como foi o caso dos autos. Mas eu perguntaria à senhora, eu estou abdicando dos meus honorários, gostaria que isso constasse no julgamento. Então, qualquer que seja o resultado, se for para majorar, nem os honorários arbitrados, eu estou abrindo mão deles. E se for para manter a sentença e o parecer do Ministério Público é no mesmo sentido, eu também desisto de fazer a sustentação oral, que é um procedimento usual hoje no STJ, por todas as turmas, para não cansar vossas excelências. Dos honorários do total, não da majoração pedida nessa instância. Porque era em 20 mil e eu estou desistindo de recebimento de qualquer honorários. Porque se... Exclusivamente. E são os honorários de sucumbência que no meu contrato de honorários a sucumbência até por lei, decorre de lei, pertence ao advogado. Então eu estou abdicando desses honorários totais. O segundo ponto, que é a questão da falta de notificação, como é meio longa o arrazoado, então, se Vossa Excelência estiver mantendo a sentença em... Realmente eu estou negando provimento ao recurso. Então eu não vou cansar Vossa Excelência, porque nesse sentido, desembargador Guiomar... Eu também. E doutor... Na verdade, estou compondo o quórum, sou o terceiro, não tive acesso ao processo. Então, eu gostaria de ouvir sobre isso a revisora. Está prejudicado. Como o senhor está abdicando praticamente do recurso, total, né, em decorrência da insurgência que foi feita apenas em relação, que o ponto aqui é a insurgência contra a condenação posta a título de honorários, que a Santa Rita se insurgiu. Então, o senhor está abdicando e o recurso do Estado de Mato Grosso, eu estou negando provimento. Sim, senhora, eu estou de acordo, mas eu queria que desse julgamento fosse além. Que eu não estou cobrando os meus honorários. Eu não vou cobrar, eu estou dizendo essa tribuna e gostaria que fosse anotada na ata, que eu desisto da cobrança de honorários do Estado. De qualquer montante. Porque lá, desembargador Guiomar, foi arbitrado 20 mil reais. Nós pedimos a majoração, porque para a senhora ter uma ideia, Vossa Excelência ter a ideia, esse valor corrigido hoje,
dão 11.259.000. Quando essa terra, onde foi a queimada, mas tem o boletim de ocorrência, tem tudo, então, onde foi, ela vale em torno de 3 milhões de reais. Um terço, praticamente, ou quase um quarto do valor da multa. Mas como o juiz anulou em razão de não existir nenhuma notificação, eu estou abdicando também dos honorários, porque quem vai pagar somos nós contribuintes, quem vai pagar os honorários do Djalma Pereira de Rezende. Então eu estou abrindo mão de todos os honorários. Eu gostaria que isso ficasse consignado em ata. Não estou querendo nem manter aqueles arbitrados pelo juízo em 20 mil reais. Eu posso fazer a intervenção? Os honorários é direito disponível, né? Então, ele pode ser... Não, mas eu constar no meu voto que ele está desistindo... Não, mas aí pode constar na ata, né? Isso, consta na exatamente, ata, né? Exatamente. Mas em razão da desistência, fica julgamos Não, claro. prejudicado. Tá, Então, nós vamos julgar prejudicado. Aliás, não podemos o seguinte: quanto ao recurso do advogado, da Santa Rita, quer dizer, ele não só desiste da manifestação, da pretensão recursal, como manifesta renúncia patrimonial aos direitos, aos honorários, inclusive convencionados, arbitrários em primeiro grau. É isso que ele quer, né? É isso. E se ficar constado em ata, desembargadora, facilita, porque eu mesmo faço um pedido de desistência, do recurso, né? Manifestou renúncia aos honorários arbitrados em primeiro grau. Isso é naquela época da indústria das multas, que eles apresentavam defesa sem mandato, sem absolutamente nada, para gerar lá na frente. Só que depois ocorreram as prisões, desembargadores. Ocorreram as prisões naquela época e não deu tempo de consolidar. Nesse caso desse meu cliente, não deu tempo de consolidar um intento criminoso, como aconteceram outros anteriores. Então a senhora está negando provimento à apelação do Estado, em conformidade com o parecer do Ministério Público. Sim, senhora. Estou de acordo. Muito obrigado. A vantagem de advogado ser rico é essa, né? Advogado rico dispensa honorário de 20 milhões de reais. Eu não estou dispensando nem moedinha de troco de pão. Desembargador, mas é porque eu acho uma injustiça, porque naquela época, como eu disse, eles aplicavam essas multas muito superior ao valor do imóvel e depois chamavam o pessoal para o acerto. Oferecia, essa peça está nos autos, oferecia uma defesa administrativa
sem procuração, sem absolutamente nada, e depois procurava o cidadão. Procurava o cidadão. Olha, eu tenho uma multa nesse valor. Isso eu estou falando porque o GAECO apurou, e Vossa Excelência, na época, então, procurador de justiça, né, acompanhou tudo isso. Então, aí eles chamavam o cidadão, e olha, tem uma multa aqui, tanto para você. Eu fiz uma defesa e, mancomunado com o pessoal, dava provimento ao recurso. Foi isso exatamente o que aconteceu, não é isso, desembargadora, senhora? E também a desembargadora relator, que tem... Inclusive, não estou nem me propondo a encaminhar peças ao Ministério Público, porque a informação é que tem providência nesse sentido já fora tomada. Já foi tomada. Inclusive, perdeu o cargo esse cidadão, porque esse eu gostaria, inclusive, senhor presidente, que constasse em ata essa minha manifestação, que eu deixei de encaminhar a peça ao Ministério Público diante da informação segundo a qual essa providência já teria sido tomada no âmbito da própria instituição. Consignar tudo em ata, certo? Inclusive a manifestação do desembargador Guiomar. Bom, então o resultado... Como é, só para terminar, como é um ato criminoso, quer dizer, eu receber honorários dessa falcatrua, desse ato criminoso, eu não me sinto bem. É por isso. Muito obrigado. Então o resultado é a Câmara, eu falei, advogado rico, então é brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Negar provimento ao recurso. Eu dou como elogio, desembargador. Então, a Câmara, a unanimidade, desprover o recurso do Estado de Mato Grosso e, em relação ao recurso adesivo, o advogado da parte desistiu oralmente do recurso e renunciou aos honorários arbitrados. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Julgando, inclusive, prejudicado o recurso adesivo. Ele desistiu. Eu acho que não. Seria prejudicado, não seria prejudicado, não, porque, na verdade, aí é desistência. Né? Prejudicado seria se o julgamento do principal tivesse como efeito prejuízo, mas o recurso aí é independente. Né? Salvo se houvesse eventual provimento do recurso do Estado, aí prejudicado se o recurso principal fosse provido, porque aí desapareceu os honorários. Homologa a desistência, exato. Ficando a Câmara, à unanimidade, negar o provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e homologou o recurso adesivo em decorrência da desistência formulada oralmente pelo advogado da parte, que inclusive renunciou aos honorários arbitrados. Muito obrigado mais uma vez. Bom trabalho a todos.
mas isso aqui eu pedi vista. Eu vou aguardar a desembargadora Maria Orotides, porque isso é da relatoria dela e eu sou revisora, mas se tiver alguma modificação, eu prefiro que... É o número 2 da pauta? É o número 1 da pauta geral. O número 2 é da senhora. Hã? Estou acompanhando ela. É o 1 da pauta. Então, eu vou anunciar o julgamento do 1 da pauta, apelação 18.100/2014, com marca da capital, apelante Marina Inês Belém Siqueira e apelado do Estado de Mato Grosso. A desembargadora Maria Orotides Knaip, ela negou o provimento ao recurso e eu, como revisora, embora já tenha tido oportunidade de analisar, mas eu pedi novamente os autos, mas eu estou acompanhando. Doutora Wandimara? De acordo. Então, a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. O número 2 é voto vista da doutora Wandimara, comarca de Barra do Garça, apelação 21.993/2014, apelante Silbron Figueiredo Souza, apelante Paulo Afonso Pereira Ineide Almeida e apelado Ministério Público. Na sessão anterior, a desembargadora Maria Orotides Knaip Baranjak, Deu parcial provimento, não foi? Ah, e o processo está lá comigo. Eu esqueci de descer com ele. É, mas é parcial provimento. Eu estou acompanhando a relatora. Eu pedi vista, a senhora se recorda, por causa da perda do cargo, a sanção da perda do cargo ao Silbron, que eu queria analisar, mas ele é comissionado, ele não era servidor. Ele foi contratado, aliás, um contrato temporário de apenas 5 meses, como coordenador de merenda escolar, e depois foi designado presidente da comissão do concurso. Então, eu estou acompanhando o voto. Já, a senhora já havia acompanhando. Eu vou pedir para trazerem o processo, é que eu esqueci. Vamos suspender só um pouquinho, vocês trazem o processo. Vamos suspender temporariamente a decisão desse até que traga o processo. Quatro da pauta, que é o agravo de instrumento 116.780, 2014, que é agravante Rosângela Luzia Duarte de Arruda, eu estou retirando de pauta. Cinco, embargo de declaração com marca da capital, embargante Samuel Moraes de Rezende e outros, embargado Ministério Público. O relator é a doutora Wandimara Zanolo. E a composição da Câmara, o primeiro vogal é o desembargador Guiomar e eu sou a segunda vogal. Doutora Wandimara. Da pauta.
Ah, sim. Esse embargo de declaração que eu estou acolhendo, porque o desembargador Márcio jurisdicionou no primeiro grau nesse processo, inclusive com decisão interlocutória, apreciou a indisponibilidade de bens, e o embargante vem aduzindo, alegando justamente a necessidade da aplicação do 134 terceiro do CPC, que é defesa ao juiz exercer suas funções no processo que conheceu no primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão. Nesse caso, ele proferiu várias decisões. Aqui é um processo de 2001 ainda. Declarando nulo o acordo, determinando que seja constituída nova Câmara, considerando o impedimento do desembargador, porque ele é revisor nesse caso. Aplicando o 134, inciso 3º. Desembargador Guiomar, eu também estou de acordo. A Câmara, à unanimidade, acolher os embargos nos termos do voto da relatora. Número 6 da pauta, comarca da capital, reexame necessário 30.928/2014, interessado é Cleia Noise Souza e o interessado é o Estado de Mato Grosso, é uma ação de indenização por danos morais, aposentadoria por invalidez permanente, proventos integrais, inexistência de dano moral, concessão de aposentadoria na forma requerida. Eu sou a relatora. Pares, eu estou... que é uma ação de indenização por danos materiais e morais, a Cleia, ela visou receber aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais e não pela média aritmética. Ela é portadora de cardiopatia grave, é um reexame necessário que eu estou... O dano moral, eu entendo que realmente ele descabe e eu estou ratificando a sentença. De acordo. Desembargador Guiomar, a Câmara, à unanimidade, ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. O 7, eu também estou adiando, que é uma apelação com reexame necessário 136.600/2014, da comarca de Mirassol do Oeste. Adiado. O 8, apelação com reexame necessário 143.141/2014, comarca de Sorriso, interessado é o município de Sorriso, e o apelado é Noélia Gimentes. É um recurso de apelação, uma ação de indenização por danos materiais e morais, acidente de trânsito, vítima fatal, negligência, imprudência, prejuízos experimentados, ação procedente.
uma ação de responsabilidade civil e indenização ajuizada por Noélia Gimenez. O juízo de piso, ele julgou procedente a demanda e condenou o requerido a indenizar a autora por danos morais no importe de 250 mil. Condenou também ao pagamento pela morte de sua filha no valor de 2/3 do salário mínimo vigente a ser paga até o dia 10 de cada mês, e até que ela completaria 25 anos, aquele pensionamento pela morte de sua filha. Em suas razões recursais, o apelante requer um provimento para reconhecer a improcedência do pedido, dizendo que não existe nexo de causalidade. Mas eu fiz uma análise dos autos e eu estou a negar provimento ao recurso. A Procuradoria diz que não tem interesse, mas eu estou negando provimento ao recurso. Foi atropelada por um caminhão da prefeitura. Não, eu concordo. Só que o acidente foi em 2008, isso vai entrar em um precatório, vai receber, daqui em 2018, 10 anos de júri e correção em cima de 250 mil, porque vai na data do fato, né? Você vê também, 2008, agora que chegou aqui, você calcula a culpa é de quem? É da parte? Não, eu acho que não pode atribuir também responsabilidade a quem não tem. A culpa é do judiciário, que demora tantos anos para poder chegar a um processo. No cível, a morte está na faixa de 100 mil, né? No privado. Não, isso é inquestionável. Eu só fico achando que é muito dinheiro. Também acompanho, não vou. A Câmara
Câmara, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Ratificou. O 10 da pauta, agravo de instrumento 4.440/2015, comarca de Cáceres, agravante José Carlos de Oliveira Soares e agravado Ministério Público. A relatora é a excelentíssima doutora Wandimara Zanulo. Senhora presidente, desembargador Guiomar, é um agravo de instrumento contra a decisão numa ação de improbidade administrativa que recebeu a inicial e indeferiu um pedido de revogação de liminar que havia sido formulado pelo agravante. O agravante era
professor da Unemate e oficial de justiça nosso. Então, como a matéria aqui é acumulação indevida de cargos, aí o Ministério Público ajuizou lá em Cáceres a ação de improbidade administrativa. Com a liminar, que havia mandado suspender os salários dele da Unemate, ele vai e faz a opção pela Unemate e pede a exoneração aqui no TJ. Só que, em seguida, veio o advento da Lei Estadual 10.255 de 2014, que exige a formação em nível superior para o cargo de oficial de justiça. Ele faz uma petição para o juiz dizendo que o cargo de oficial de justiça agora é técnico e é possível acumulação. Então, o juiz indeferiu e eu estou mantendo a decisão que é possível a acumulação. Tá, mas essa é matéria de mérito, né? Isso aqui é uma liminar em ação de improbidade administrativa. Se é compatível a acumulação entre o cargo de professor e o de oficial de justiça, é uma matéria que o juiz não decidiu, não falou nada sobre isso. De acumulação dos dois cargos. Porque a lei, inclusive, é posterior. E o fato do cargo de oficial de justiça passar a exigir curso superior não significa que ele é um técnico científico passível de acumulação com o cargo de oficial de justiça. E eu estou entendendo que a matéria tem que ser apreciada no mérito e estou negando provimento ao recurso. Saber se o cargo é um cargo técnico-científico para efeito de acumulação com o cargo de professor. Exatamente. Não é isso? Essa é a matéria. Porque no caso da magistratura, é a única exceção que é possível, né, que está na lei, autorizando essa comunicação do cargo. Do juiz já é claro, a própria Loman já diz. Agora, nos outros cargos, teria que demonstrar essa eventual compatibilidade. Então, como é liminar, e como foi o próprio interessado que pediu para desacumular com pedido para ficar na Unemate, eu vou ficar com a decisão do juiz. Mérito se resolver, né? Não é isso? Mas a adição de falação não é nesse sentido? Exatamente. Fica para o mérito essa questão. Eu entendo que aferir eventual compatibilidade, né? Horário. Exato, a incompatibilidade e o horário, né? Acho que fica para a prova. A Câmara, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. (11) da pauta, agravo de instrumento 4.964/2015, comarca de Comodoro, agravante Bete Sabá Marinho da Silva e agravado Câmara Municipal de Rondolândia, é um mandado de segurança sob alegação de ilegalidade na instauração do processo administrativo pela agravada, que apura dispensa de licitação sob o número tal, processo administrativo também número tal, e requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar. A relatora é a doutora Vandimara, que está com a palavra. Egrégia Câmara, a decisão agravada indeferiu a liminar pleiteada, que tinha finalidade do imediato trancamento do processo administrativo instaurado para investigação de prática de infração político-administrativa contra a agravante, Bete Sabá. A agravante é prefeita do município de Rondolândia. Em 18 de 11 de 2014, a presidente da Câmara recebeu a denúncia número 214, tendo por objeto a apuração de prática de infração político-administrativo formulada sob o fundamento de que a agravante teria agido ilegalmente ao realizar uma contratação mediante dispensa da licitação. Então, esse é o fato.
e ela se insurge no mandado de segurança contra a instauração do procedimento administrativo. Eu estou negando o provimento, mantendo a decisão. Unanimidade, a Câmara negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. 12. Agravo de instrumento 33.433/2015, comarca da capital, agravante Estado de Mato Grosso e agravado Luzinesse Pereira Francisco. É uma liminar com reforma da decisão agravada, remoção de servidor, impossibilidade, inviabilização da unidade socioeducativa de internação de Sinop, prejuízo à sociedade como todo, restabelecer a eficácia da portaria tal, servidor público municipal, cargo de agente orientador do sistema socioeducativo. Tem como relatoria a doutora Vandimara Zanolo. Igreja Câmara, o Estado editou uma portaria removendo a agravada Luzinesse de Barra do Garças para Sinop. Ela passou no concurso e tomou posse em 2013 como agente orientador do sistema socioeducativo no município de Barra do Garças. Ocorre que Sinop estava necessitando, nas suas unidades socioeducativas de internação de adolescente, inclusive o Ministério Público havia instaurado um inquérito civil devido à necessidade dessa remoção de servidores. E o juiz vai dar o efeito suspensivo à portaria. Eu estou entendendo que o Estado tem razão, ele tem mesmo que removê-la e estou dando provimento. E tá fundamentado, tem necessidade de ter esse público. Estou dando provimento. É porque o Estado que é o agravante. A Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Vereadora Maria Otides, seja bem-vinda. Vamos julgar os recursos de vossa relatoria, né, que é o 9 da pauta. Tem o agravo de instrumento 76.736/2014 da comarca de Várzea Grande, agravante município de Várzea Grande e agravado Anderson Moraes de Souza. Tem como relatoria a desembargadora Maria Otides Knaip Baranjac. É um mandado de segurança, concurso de guarda municipal terceira classe. Requer a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar e determinou a nomeação e posse do impetrante ao cargo pretendido. Com a palavra, eminente relatora. Obrigada, desembargadora presidente. É um caso bastante triste desse senhor impetrado. É o 9 da pauta. Ele fez o concurso para a Guarda Municipal e foi aprovado. Enquanto aguardava a nomeação, ele sofreu um assalto, na verdade, um latrocínio tentado. E ele foi baleado na barriga. Então, o médico atestou que ele tinha incapacidade para o exercício das ações operacionais da Guarda Municipal, pelo menos naquele período, mas que ele poderia muito bem ser utilizado em qualquer outra coisa. Ele não poderia sair correndo atrás de bandido, não podia, até porque ele estava ainda em recuperação, em razão dos tiros que ele recebeu, 2 tiros que ele recebeu no abdômen. E, por causa disso, então, foi indeferida a nomeação dele. Ele entrou com mandado de segurança, o juiz de primeiro grau concedeu a liminar, e é contra essa liminar que o município se insurge. Eu estou negando o provimento, estou negando a segurança, dizendo que ele tem, sim, direito líquido e certo, uma vez aprovado no concurso, e que, temporariamente, enquanto ele se recupera, que ele seja aproveitado em outra atividade dentro dos quadros da Guarda Municipal. Que, aliás, tem uma outra função que não... Parecer do Ministério Público é do doutor Valdivino pelo desprovimento do agravo. Na verdade, pelo desprovimento. Mas Vossa Excelência está negando. Estou negando.
Então, à unanimidade, a Câmara negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Desculpe, eu estou negando a segurança, mas é desprovendo o agravo. Só desprovendo o agravo. 16 da pauta geral, comarca de Barra do Garça, apelação 52.274/2014, apelante ao município de Barra do Garça, apelada é Jussara Mendes Ferreira, é uma ação de indenização, dano moral, erro médico, perda do filho e responsabilidade médica. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de R$70 mil a título de indenização pelos danos morais causados ao autor, com incidência de correção monetária e etc. A relatora é a eminente desembargadora Maria Irigoyen, que está com a palavra. Essa decisão é do doutor Júlio César, lá de Barra do Garças, e ele fez uma análise da prova correta, porque a apelada Jussara Ferreira, ela ficou em trabalho de parto por um largo período, até que o feto veio a óbito ainda, né, intrauterinamente, e quando, então, se decidiu fazer a intervenção cirúrgica, a criança já estava morta. Foi provado o tempo de espera. 2 dias antes do parto, ela fez uma ultrassonografia, o feto estava em condições normais, vida normal, e o exame foi realizado dia 12/4, e o óbito da criança foi dia 14. Então, o tempo de espera para a cirurgia foi realmente ultrapassado, e ele provou que houve sim uma omissão do hospital, do médico, hospital municipal, né, do médico, e entendeu pela responsabilidade objetiva. Eu estou conhecendo também esse apelo como reexame necessário, porque há um equívoco na fixação dos juros de 1%. Eu estou readequando os juros pela Lei 9494/97, fixando o IPCA como índice de correção monetária. Então, eu estou negando o provimento ao apelo e estou retificando parcialmente a sentença para readequar a questão dos juros e correção. Fiz a revisão e cheguei à mesma conclusão que Vossa Excelência. E, como vota a doutora Wandimara? Acompanho. Então, à unanimidade, a Câmara negou provimento ao recurso e retificou a sentença em reexame nos termos do voto da relatora. Retificando parcialmente. Retificado em parte. Eu também achei também. E ele não perdeu o cargo, porque ele era comissionário. Por isso que eu não mexi. 18 da pauta é um desembargo de declaração. O embargante é Manuel Santana dos Santos Júnior e o embargado é o município de Rondonópolis, da relatoria da desembargadora Maria Irigoyen. Igreja Câmara, emérita presidente, esse recurso, esse agravo, na verdade, esse embargo de declaração, ele tem um histórico. Eu suspendi, veio um reexame necessário para ver questão de fundo de garantia por tempo de serviço. O STJ, no recurso repetitivo 1.381.683, ele suspendeu os reajustes do fundo de garantia e determinou a Justiça Estadual que fizesse a mesma coisa até o julgamento do recurso repetitivo. E mandou que a gente aguardasse. Então, como o caso dele era somente reexame e era realmente a correção do fundo de garantia, eu suspendi enquanto não se julga o recurso no STJ. Ele entrou com um agravo regimental contra essa decisão. Eu não conheci do agravo, e nem trouxe para cá, porque o agravo só caberia de decisões que tivessem cunho decisório, de despachos nossos com cunho decisório. E esse foi apenas um sobrestamento, sem cunho decisório.
ele tornou a agravar para que eu viesse aqui. Eu tornei a julgar monocraticamente, dizendo que a gente não poderia conhecer, mostrei para ele a determinação do ministro que a gente sobrestasse, e agora ele entrando com um embargo de declaração, dizendo que eu conheci como agravo regimental, como pedido de reconsideração, o que ele quer que seja um agravo regimental. Então, o teor do embargo de declaração é omissão quanto à análise do recurso, que seria, segundo ele, agravo regimental e não pedido de reconsideração. Eu estou dizendo que não houve omissão, que não há erro em procedendo, e estou dizendo que eu sou obrigada a manter o sobrestamento por determinação do STJ. E estou indeferindo os embargos, dizendo que não houve, rejeitando, dizendo que não houve omissão, que a gente analisou. Esse recurso do STJ é do sindicato de petróleo, lá de Pernambuco. E, infelizmente, a gente ainda não tem decisão dele. Eu acredito que deva estar saindo, pelo que eu vi lá. A Câmara, à unanimidade, rejeitou os embargos pelo voto da relatora. Só vai ajudar o pedido de vista na presença dela, que era da doutora Vandimara, que vai continuar. Esse nós não julgamos ainda não, né? Não, tá bom. Foi pegar o processo. O 2 da pauta geral, que é uma apelação 21.993/2014, da comarca de Barra do Garça. Apelante é Silbron Figueiredo Souza e apelante Paulo Afonso Pereira Inês de Almeida. Ele tinha sido suspenso temporariamente, para que se pudesse ter acesso aos autos. A relatora, no caso, proveu parcialmente o recurso e a doutora Vandimara pediu vista. Então, com a palavra, a doutora Vandimara. Eu já estou acompanhando a relatora. Então, o resultado é a unanimidade. A Câmara proveu parcialmente o recurso nos termos do voto da relatora. Embargadora Maria Ortiz, muito obrigada. Obrigada. Bom trabalho. O 13 da pauta, agravo de instrumento, 48.287/2015, comarca da capital, agravante do Estado de Mato Grosso e agravado Antônio Carlos Cavalcante Dias. É da relatoria da doutora Vandimara Zanolo. É o 13?
Egrégia Câmara, essa aqui é uma ação ordinária onde os dois cabos, Antônio Carlos Cavalcante e Suair da Silva Ribeiro, estão buscando reserva de 2 vagas para promoção dos praças como terceiro sargento. É aquela matéria do curso de formação de sargento que tem 10 anos, que vem sendo discutido. Não, não, esse aqui é para sargento, é o 10º curso de formação para sargento, que a primeira portaria é de 2006, e eles querem a reserva de 2 vagas, só que não tem prova, verossimilhança do alegado. Não, eles foram reprovados, os 2. Então, eu estou dando provimento ao agravo do Estado, até para discutir essa matéria melhor no mérito. A Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Excelência julga o 14, que é o agravo do instrumento 65.795/2015, comarca de Chapada dos Guimarães, agravante Fábio Cabral da Silva e agravado município de Chapada dos Guimarães. É o mandado de segurança, servidor público municipal, agrava da decisão que indeferiu a liminar pleiteada para restabelecimento do salário base anteriormente recebido. Então, Egrégia Câmara, o agravante tomou posse como cargo de enfermeiro em 2011, do Hospital Santo Antônio, lá em Chapada do Guimarães. E o vencimento básico dele era R$ 4.584 até dezembro de 2014. Aí fizeram uma reestruturação lá e reduziram o salário dele para R$ 3.380. É contra essa redução que ele se insurge no mandado de segurança. E o juiz indeferiu o pedido liminar. Ele não está buscando aumento salarial ou reenquadramento, nada. Ele só está buscando a permanência, a manutenção do que ele já vinha recebendo há mais de 3 anos. E a sustentação é que a decisão, o ato administrativo, feriu o princípio da irredutibilidade salarial, e eu estou entendendo que ele tem razão, eu estou dando provimento ao recurso. Do Guiomar? À unanimidade, a Câmara deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Então, os embargos de declaração, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Todos são embargos de declaração em relação ao RV que eu estou rejeitando. Então, a Câmara, à unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. Os embargos de declaração? Quer que eu... da pauta geral, é o 21,
24, 25, 26, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68. Todos são da matéria URV e eu estou negando provimento a todos esses que acabei de... Do Guiomar. À unanimidade, a Câmara rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. Aí tem na pauta complementar 2 embargos, o 8 e o 9. A senhora já vai, posso já? Sim. Da pauta complementar número 1, o 8 e o 9 são embargos de declaração também de URV, aos quais eu estou negando provimento. Mesma matéria. Resultado, à unanimidade, a Câmara rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. Regimental da doutora Wandimara é o número 1, 2, 4, 5, 6... Hã? Não tem o 4 aqui, só 4. um minutinho, desembargadora. Ah, é verdade. Então é 1, 2, 4, tá aqui, 5, 6, 7. Da pauta complementar são os agravos regimentais da relatoria da doutora Wandimara. Sim, todos são contra a matéria URV e eu estou negando provimento a todos eles. À unanimidade, a Câmara negou provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Trabalho concluído. Obrigado, desembargador Guiomar. Obrigado a todos. Uma boa tarde.